Irmãos, nós temos o pastor Maicon conosco aqui na igreja desde ontem. Ele fez 2 palestras aqui ontem sobre cosmovisão cristã. Hoje falou para a gente também pela manhã, nos abençoou muito com a sua palavra e vai pregar para a gente agora. Então, é alguém que a gente já conhece há algum tempo, é nosso amigo, e não é só porque é nosso amigo, mas porque é muito capaz, porque Deus tem dado muito essa bênção para ele, para falar desse assunto. Então, agora, a única coisa que eu e você temos que fazer é dizer para Deus, fala que teu servo ouve. Essa é a palavra que a gente tem para dizer. E, mais uma vez, agradecer o pastor Maicon, família dele, deixou a esposa em casa, ela não pôde vir, que ela está com a sobrinha recém-nascida agora, e mesmo assim cedeu ele para nós, então ele está com a gente esses dias, vai ficar amanhã também lá em casa. Graças a Deus por isso, estou muito feliz, pastor, a palavra é sua. Boa noite, irmãos. Chegamos então, ao nossa última fala desses 2 dias. Foram 3, hoje a 4ª delas. E antes de tudo eu preciso e desejo agradecer a vocês pela acolhida, por terem sido tão generosos e amorosos comigo nesses dias aqui. O pastor Wellington, com a Glenda, o Caio, me receberam tão bem na casa deles. Estive já na casa deles quando eles moravam em Barra do Piraí, quando eles estavam na igreja de Itapemirim. Então, assim, pelo menos uma vez quase por ano a gente dá uma aparecida, assim, pelo menos uma vez em cada igreja a gente já passou e sempre foi muito bom, A gente, como eu disse para alguns que estavam aqui ontem, a gente já se conhece há, 15, 20 anos. Há muito tempo, a gente é originário lá do mesmo presbitério, na mesma região de Minas Gerais, e estar perto dele sempre é muito bom, me abençoa muito, me faz muito bem, e Deus sempre me abençoa demais quando eu estou perto dele, e estar aqui para conhecer vocês, para gastar, investir esse tempo nessa igreja tem sido muito bom. Então, mais uma vez, muito obrigado por tudo, e espero que eu tenha experimentado o privilégio de abençoar a vida de vocês, assim como vocês têm abençoado a minha vida aqui nesses dias. Preciso fazer uma menção honrosa, porque está o filho do vice-presidente do meu conselho aqui, sabe? Ele estuda aqui na Grande Vitória, e aí o pai dele falou, o pastor vai estar lá, você vai lá vigiar, você não vai falar besteira, Aí ele está aqui, o Wallace, fica em pé, só para o povo conhecer. O Wallace é membro lá da 6ª Igreja, ele estuda aqui, na Grande Vitória, e aí está aí nos visitando nessa noite. Ele é filho do presbítero João, que é vice-presidente do conselho da nossa igreja lá, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação dessa noite. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Primeiro aos Coríntios 9, 19 a 27. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao versículo 27. Mesmo assentado, como você está, vou pedir para que você participe comigo dessa leitura, que nós a faremos de forma alternada, onde eu lerei versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares, tá bom? Diz assim: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei.
tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar mais uma vez? Senhor, desvenda os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. No nome de Jesus. Amém. A gente vem falando sobre essa visão de mundo que todo cristão desenvolve e como ela precisa ser efetiva a ponto de mudar tudo o que somos, de dentro para fora, nos transformar como indivíduos, nos transformar em cada área da sociedade na qual nós lidamos ou militamos, seja dentro da nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, onde você talvez seja patrão ou seja empregado, dentro de uma sala de aula, local onde ou você é um aluno ou você tem servido como um professor, nas suas relações de compra e venda, onde você está ou vendendo ou comprando, em tudo o Evangelho cerceia a minha vida, porque ele me transforma por inteiro e ele vai me fazendo viver uma vida plena, onde tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que se envolve com a minha pessoa, confere glória ao meu Deus, carrega em si a marca, o carimbo do que é o Evangelho e do que o Evangelho faz na minha vida. Paulo, nesse texto, a gente começou a ler do 19, mas é interessante nós lermos do 16 ao 18, que é o terreno preparatório para aquilo que ele disse no texto que a gente leu. Do 16 ao 18 ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa o quê? Pesa o quê? Não é escolha? Não é possibilidade? Sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho o galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Paulo então compreende que ele recebeu o Evangelho, que ele foi alcançado por essa mensagem transformadora e salvadora, e que ele agora tem uma obrigação de pregar o Evangelho. Ele precisa anunciar o Evangelho, ele precisa falar da preciosidade que é o Evangelho para as outras pessoas, porque essa responsabilidade pesa sobre ele. E ele diz assim: ainda que eu fizesse contra a minha vontade, ainda que eu fizesse sem querer, se eu fizer por querer, ele diz, eu tenho um galardão, uma recompensa melhor, maior, a satisfação em fazer aquilo que sonho, aquilo que almejo. Mas ele diz, ainda que eu não quisesse, eu tenho a responsabilidade do dispenseiro. Dispenseiro é quem cuida da dispensa. O dispenseiro é o camarada que tinha a chave da dispensa e estava acontecendo uma festa na casa, e aí alguém chegava lá e falava assim, olha, está faltando lá o pão. E aí o dispenseiro abria a porta da dispensa, pegava o pão e entregava. Daqui a pouco alguém chegava lá, olha, está faltando a Coca-Cola. E aí ele abria a porta da dispensa, está aqui a Coca-Cola.
Ou seja, ele era aquele que fazia com que as grandes riquezas, né, aquilo que o conteúdo do que o dono da casa tinha, que estava guardado dentro da despensa, fosse chegando aos convidados durante uma festa. Todo mundo tivesse os seus copos e pratos abastecidos. Ele tinha essa função como gerente da despensa, né? Então, quando ele diz, olha, ainda que você faça por obrigação, ainda que você faça sem ser por essa tão livre vontade, você tem que fazer, porque Deus derramou sobre você graça e você é dispenseiro, diz o mesmo Paulo, da multiforme, da multicolorida graça de Deus. Ela se manifesta de diversas formas na vida das pessoas, através da sua vida, através do seu ministério. Se cremos no Evangelho, se o Evangelho é agora para você a coisa mais importante, aquela cosmovisão cristã que a gente tem falado aqui, da criação, da queda, da redenção, da consumação, da morte substitutiva de Jesus, de tudo que Ele é, de tudo que Ele fez, se isso fez sentido para você, se Jesus Cristo é de fato o Senhor e Salvador da sua vida, se essa verdade entrou de maneira acachapante, definitiva no seu coração, e agora você diz, é nisso que eu acredito, é esse o moto da minha vida, é essa a direção que eu quero e que eu vou seguir, porque eu entendi o que é o Evangelho, eu preciso viver o Evangelho, e ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se você chegou nesse ponto, nessa noite eu quero te convidar a pensar no tema que está na nossa apostila, né? Que chega um momento em que você precisa fazer do Evangelho, dessa visão cristã de mundo, uma causa para se viver e até para morrer. Viva o Evangelho e, se preciso for, até morra por causa dele. Houve um movimento na Alemanha, um movimento de pessoas que oravam ininterruptamente por missões, por evangelização. Esse grupo era chamado de Os Moravianos, e durante cerca de 100 anos, essas pessoas oravam diariamente, e elas enviaram milhares de pessoas, de missionários para o mundo afora, para pregar o Evangelho. Existe uma história muito famosa de 2 jovens moravianos que estavam na casa dos seus 20 anos de idade. Esses jovens ouvem falar de um homem mau, ateu, um britânico, agricultor, que havia entrado num determinado lugar, algumas tribos na África. Ele tinha tomado posse das terras daquelas pessoas, e ele escravizou as pessoas que estavam lá. E esses 2 jovens, então, dizem para esse moço assim, olha, a gente quer ir para lá, nós somos missionários e nós 2 queremos ir lá para as suas terras, e a gente quer pregar o Evangelho, porque para nós é inadmissível que aquelas cerca de 2.000 pessoas morram sem saber que existe um Deus, que existe um Jesus Cristo que as amou a ponto de entregar a vida por elas. Aquele proprietário diz assim, nenhum clérigo jamais pisará nas minhas terras. Ele coloca o seu ateísmo como uma barreira definitiva. Não haverá pregação do Evangelho lá, nenhum clérigo jamais pisará lá. Esses 2 jovens, então, fazem a seguinte proposta para ele: e se nós nos vendermos como escravo para você? Você tem 2.000 escravos, a partir de amanhã você terá 2.002. Nós nos venderemos como escravos para você. Então você não terá pastores chegando, você terá 2 novos escravos chegando lá. O homem, então, topa, né? Ele aceita que isso
seja feito. E ele então recebe aqueles 2 rapazes como sendo os seus escravos. O pagamento que eles receberam foi o custo da viagem. Então, olha, eu não vou pagar 1 centavo para vocês, eu estou os comprando, mas vocês não vão ficar com 1 centavo. O dinheiro é o custo da viagem daqui da Alemanha até lá na África, onde vocês vão servir como escravos para mim. E esses jovens vão. E aí então, as últimas palavras que se ouve deles enquanto eles estão indo ao longe no navio é: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Esses jovens estão dizendo assim: nós estamos indo para lá para morrer. Nós estamos indo para morrer, para cumprir isso que é a nossa obrigação. Eles têm essa consciência: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E esses 2 meninos vão para morrer, a última vez que as suas famílias os viram. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso, mas nós temos a história da disposição de 2 jovens de venderem-se como escravos, para que o Evangelho chegasse a um grupo de 2.000 pessoas que jamais teriam ouvido falar de Jesus. Que grandeza! Que disposição. Durante a nossa fala eu vou contar pelo menos mais 2 histórias para vocês, de pessoas que fizeram o mesmo, que dedicaram sua vida a pregar o Evangelho, que resolveram e toparam morrer por uma causa, fazer dela o sentido das suas próprias vidas. Mas vamos olhar um pouco mais para o texto e para as coisas que Paulo está falando aqui. Primeiro, Paulo diz: eu sou livre de todos, eu não tenho obrigação com ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. O que é que Paulo está dizendo aqui? Eu não dependo da aprovação dos homens. Eu não vivo por celebrações que os homens possam fazer ao meu redor. Eu não vivo por tapinhas nas costas. Eu não vivo por louros de vitória. Eu sou livre de todos. Eu não tenho nenhuma necessidade da aprovação dos homens. Eu não tenho o rabo preso com ninguém. Mas eu resolvi me fazer escravo de todas as pessoas, e aí eu começo, diz Paulo, a me adequar a várias situações para que pessoas diferentes, em lugares diferentes, com mentes diferentes, com cosmovisões diferentes, ouçam a mensagem que eu tenho para dizer. Eu me fiz fraco para com quem era fraco. Eu me fiz como um sem lei para quem era com lei. Eu me fiz como um com lei para quem vivia sob o regime da lei. E eu fui então me adequando para me encontrar com pessoas e para dizer para as pessoas: olha, existe o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Paulo está dizendo: eu me anulo. Eu anulo as minhas particularidades. Eu não preciso de agradar ninguém. Eu não sou escravo de ninguém. Mas eu me submeto ao meu próximo. Eu me diminuo diante dele. Eu me torno escravo dele. Para que através do meu ministério, através da minha pregação, através da minha expressão, da minha pregação do Evangelho, essas vidas possam ser salvas. E aí Paulo diz assim: e eu faço isso, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador do Evangelho, de trabalhar junto, servir, ser útil. É essa a visão de Paulo, de que ele pudesse ser um instrumento de Deus cooperando no ministério de salvação de vidas. Ele se encarna.
Uma das coisas que eu tenho mais amado pensar e estudar nos últimos tempos é sobre as implicações práticas da encarnação de Jesus. O que significa a encarnação de Jesus? Jesus fez exatamente isso. Jesus era livre de todos nós, assim como Paulo fala aqui. Continuava sendo Deus, o pecado não o atingiu, a morte não o atingiu, para ele não fazia diferença nenhuma. O encarnar-se é esse Deus todo-poderoso que estava na criação, segundo a gente lê em Gênesis 1, em João 1, a gente lê em Hebreus no capítulo 1. Esse Jesus que é o Deus todo-poderoso, ele resolve se limitar dentro de um corpo, como o seu e o meu. E aí ele vem para cá para sentir fome, para sentir sede, para sentir cansaço. Ele vem para cá para experimentar o que é dor, coisa que um Deus jamais experimentaria. Ele vem para cá para experimentar ser um ser espacial. Jesus está em um corpo no qual ele então ele passa a não ser onipresente. Ele é Deus. Ele estava em todos os lugares ao mesmo tempo e ele se diminui e diz assim: agora eu vivo no tempo e no espaço. A minha encarnação é isso. Ele abre mão de ser plenamente, constantemente adorado por hostes angelicais, para vir aqui ser pisoteado, cusparado, agredido, machucado, ferido, crucificado e morto. A encarnação, ela é a coisa mais gigantesca de todas. É Deus olhando para nós e dizendo assim: vocês não têm solução. Vocês são incapazes. Vocês vão todos para o inferno. E merecidamente. Não há justo nenhum sequer. Todos pecaram. Todos. Mas eu sou capaz de dar um jeito. Se eu me fizer escravo de vocês. Se eu descer ao nível de vocês. Se eu me submeter às leis da física que se aplicam a vocês. Inclusive as leis civis que se aplicam a vocês. Ele vem aqui e paga imposto. Ele vem aqui e cumpre requisitos que eram colocados diante dos seres humanos. Ele se rebaixa ao nosso nível para que nós tenhamos salvação. Meus irmãos, quantas vezes a gente não está disposto a ceder em nada para abençoar as pessoas? A encarnação de Jesus me cora de vergonha, porque eu não tenho disposição de me encarnar em ninguém. Eu e você, nós precisamos orar todo dia, falar: Senhor, que a encarnação seja uma realidade também em mim, que eu consiga olhar para o sofrimento do meu semelhante, me colocar no lugar dele, eu me colocar como se fosse comigo. Do momento então que eu me encarnar, que eu sentir na minha própria pele o que é aquele sofrimento, o que é aquela dor, o que é aquela luta que a pessoa está enfrentando, que eu possa amá-la, que eu possa servi-la, que eu possa ser útil e abençoador na vida dela. Paulo está falando que ele precisou fazer exatamente isso. E ele não fez isso porque ele era bonzinho. Ele não fez isso porque alguém o pagou um bom salário para fazer.
Ele não fez isso porque ele queria ganhar palmas e aplausos. Ele diz: eu faço tudo por causa do Evangelho. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Por quê? Por que causa nós temos feito tudo nessa vida? O seu mundo tem girado em torno de quê? Você trabalha para quê? Você frequenta essa igreja para quê? Você estuda para quê? O seu casamento é baseado em quê? O seu serviço eclesiástico, o ministério que você desenvolve aqui é para quê? Você e eu somos capazes de dizer: tudo eu faço por causa do Evangelho. O Evangelho é o centro da minha existência. Jesus é a peça central de todos os afetos do meu coração, de todas as realizações da minha vida. O desafio dessa noite é viver assim. O desafio dessa noite é atender esse chamado de que viver o Evangelho é algo urgente e não é uma ordem para pastor, para presbítero, para diácono, é para todo cristão. E se você diz: eu crio no Evangelho, pesa sobre você a obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não vivê-lo. Conto para vocês agora a segunda história que eu disse que teria para compartilhar. Uma moça chamada Sophie Miller, ela estava em Nova York em 1945. Ela é descrita como uma mulher solteira, baixinha, franzina. E ela escuta uma pregação de praça, na qual o pregador fala sobre Jesus. E ele anuncia a salvação em Jesus, e essa moça se converte em 1945. 4 anos depois, em 1949, essa mulher diz assim: eu quero ser uma missionária. E ela então vem para a Amazônia e ela entra na Colômbia. E ela começa a evangelizar índios e comunidades ribeirinhas na Colômbia. E essa mulher vem vindo, e ela vem parar aqui no Brasil, rio abaixo, sozinha, solteira, na cara e na coragem, vem essa moça, e ela vem pregando o Evangelho, ela vem anunciando o Senhor Jesus. Os índios que caminharam com ela durante o tempo, que remavam para ela durante o tempo do ministério dela, ela teve um ministério de 40 anos na Colômbia e no Brasil. Eles falam o seguinte sobre Sophie Miller. Eles dizem: olha, a agenda dela era um negócio muito interessante. Muitas vezes, ela, durante a noite, ela estava se preparando para o que ela ia fazer no outro dia, ou recebendo índios para tirar as dúvidas que eles tinham sobre os estudos. Durante a tarde, ela se esforçava aprendendo a língua, porque muitas vezes, enquanto a gente estava navegando no barco, no meio das noites na floresta, ao invés daquela mulher tá dormindo, porque no dia seguinte a gente ia chegar numa tribo e ela tinha que pregar, ela passava as noites em claro, dentro da jangada, traduzindo a Bíblia para a língua daqueles índios. A mulher mal dormia. Tudo faço por causa do Evangelho. Já no final da sua vida, já velhinha, um repórter
vai onde ela morava até então, na Venezuela, no momento, em 1997, um repórter cristão pergunta assim: Dona Sofia, conta para nós como foi o seu chamado missionário. A resposta dela foi a seguinte: eu jamais tive um chamado. Eu peguei minha Bíblia, eu li uma ordem e eu a obedeci. Às vezes você está esperando alguém chegar para você, dar um tapa na sua testa: eis que te digo, meu servo, vá servir a Deus. Rapaz, a Bíblia está te falando o tempo todo. Nessa noite a Bíblia está te falando para você: ai de ti, se não pregar o Evangelho. Ai de você, se o Evangelho não for o centro da sua vida. Às vezes a gente está esperando que um anjo desça do céu, abra, toque, né, os nossos lábios com a brasa, e aí fala: olha, é com você que eu estou falando, vá para o campo missionário, vá servir ao Senhor. Leia a sua Bíblia e você vai ter a convicção que essa mulher teve. Eu jamais tive um chamado. Peguei minha Bíblia, li uma ordem, e eu só tinha uma coisa a fazer, que era obedecê-la. Você vai continuar dizendo: a Bíblia é a minha regra de fé e prática. É? É? Ou é só uma frasezinha de efeito que você vai continuar repetindo para o resto da sua vida? Ela de fato é a sua regra de fé e de prática? As suas práticas são embasadas no que a Bíblia diz, fala, ordena? A gente precisa viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Mas como eu disse, a minha proposta aqui também é de que, se preciso for, você morra por causa do Evangelho. Cerca de 100 a 120, alguns falam até em 200 mil cristãos são mortos todo o ano por causa da sua fé em Jesus. Fala-se em mais de 1 milhão de presos por causa da fé em Cristo Jesus. Qualquer hora que você puder, entre no site da Missão Portas Abertas, veja a lista dos 50 países mais perseguidos e vai falar das menções de cada país, o que acontece lá. Quando você chega na Coreia do Norte, que é por 17 anos seguidos, o líder da lista, o número 1 da lista, a gente não tem nem dados, tem só estimativas de tão fechado que é. Ainda hoje tem gente morrendo por causa do Evangelho. E você nega a sua fé por causa de alguém que fala mais alto com você. A gente muitas vezes está negando o Evangelho porque uma novela da Globo disse algo diferente. E a gente começa a se adequar, a se moldar. A gente começa a ficar cada vez mais leniente, receptivo. Para nós é muito difícil falar essa coisa. Morra por uma causa. São poucas as coisas pelas quais nós estamos dispostos a morrer. Talvez, para muitos, só por um filho ou uma filha. Nem pelo seu marido ou pela sua esposa, talvez você teria essa disposição. Não, pelo meu filho eu estaria disposto a morrer. Mas não por causa do Evangelho. Porque Paulo diz o seguinte, na palavra de Deus, né? Depois de dizer todos essas adaptações que ele foi fazendo da própria vida para que o Evangelho alcançasse pessoas, ele vai dizer assim no versículo 27, mas eu esmurro o meu próprio corpo. Eu o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Ele está dizendo, o meu corpo é algo secundário, a minha vida é algo trivial, se comparada à missão que eu tenho diante do Senhor Jesus. Ele então está dizendo, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, faço de fato todas as coisas pelo Evangelho, inclusive o meu corpo ser esmurrado, ser arrebentado, ser estourado, não sobrar nada de mim, para que o Evangelho seja pregado. Portanto, meus irmãos, a gente vem falando durante esses dias aqui, olha, que a sua cosmovisão é o Evangelho, e que o Evangelho é um afeto, precisa ser um afeto do seu coração, antes de ser só uma convicção mental, e o culminar disso tudo é, você precisa viver por essa causa, e estar disposto a morrer por ela, se preciso for. Não negar a sua fé. Estar disposto a sofrer sanções, represálias, vinganças, perseguições por causa do Evangelho, se preciso for. O Evangelho precisa ser essa prioridade tamanha para nós. E toda vez que eu me informo, semanalmente eu entro no site da Portas Abertas para ver notícias novas em relação a isso, né? A gente tem lá um espaço missionário no boletim da nossa igreja e a gente sempre mantém isso lá para as pessoas saberem o que está acontecendo nas missões mundiais. Nós temos um ministério chamado Conselho Missionário na nossa igreja. A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente fica lá conversando sobre essas coisas. Eles são muito competentes nessa área e tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. E a gente vai se informando e o coração da gente fica assim, extremamente triste por um lado, de saber que tem tanta gente morrendo por causa do Senhor Jesus, mas por outro lado tão jubiloso de saber que ainda tem tanta gente disposta a morrer por causa de Jesus. É um sentimento duplo, porque a gente olha para esse nosso Brasilzão de, meu Deus, de gente descompromissada, de gente que não está nem aí, de gente que não aguenta 10 minutos de argumento e já está negando Jesus, já está negando a fé, já está abandonando a igreja. Nós, cheios das nossas birrinhas, nós, brasileiros, cheios dos nossos beicinhos, qualquer coisa você está trocando de igreja, qualquer coisa você está falando mal de pastor. Aí, quando a gente fala que existe gente que está morrendo por causa da fé, quando você vai olhar para alguns campos missionários, nos quais as pessoas estão se reunindo debaixo de árvores, sem um microfone, sem data show, sem instrumento, elas estão lá porque elas amam Jesus. Talvez você precise vivenciar uma experiência dessa. A minha visão sobre missões, ela só foi transformada num dia que eu, juntamente com a minha turma de seminário, me enfiei num avião e eu fui passar 2 semanas em Manaus, andando de barco em comunidades ribeirinhas, pregando o Evangelho. Andando com missionários, vendo como eles conviviam. Vendo um homem semi-analfabeto, andando de chinela havaiana, que já tinha plantado e construído no braço 3 igrejas. Terminava uma, estabeleceu, estou indo para outra. A 4ª estava num processo já, porque a gente foi, já tinha uns telhados e se reunia lá, a gente no dia tinha uns 30 adultos e umas 15, 20 crianças. E aí, ele não recebia nada para aquilo. Era um homem que amava Jesus. Não sabia nem conversar direito. Com a sua bibliazinha de capa rasgada. Nesse dia que a gente foi, totalmente inexperiente, a gente, no caminho de ida, a gente matou uma cobra no meio da mata, e no caminho de volta matou outra. A gente falou, nossa, e tal. Ele falou assim, não, isso aqui é rotina. Quantas malárias você já pegou? Não sei não, sei que eu já peguei malária com força. Por quê? Porque eu estou rodando esses matos aí para pregar o Evangelho para esse povo. Mas você, às vezes, o culto era para acabar às 8h30, está dando 8h40, você já está todo incômodo. Está afetando muito a minha agenda, essa igreja.
Olha, programações tem que ser quarta e domingo. Se tiver outro dia da semana, não há disposição para mim. Meu irmão. Ou a gente pega essa causa que a gente diz crer, esse Jesus que a gente diz amar, que a gente cantou aqui 5, 6 canções seguidas. E esse negócio começa a ter algum efeito prático na vida da gente, ou vai ser só esse palavrório falso a vida inteira, da gente ficar cantando, abrindo o berreiro, fechando o olho, balançando mãozinha e nada muda. Entra semana, sai semana e você continua sempre a mesma pessoa. O Evangelho precisa ser a nossa causa de vida, e se preciso for, até de morte. Encerro contando a terceira história. O martírio de Policarpo. Policarpo foi um dos chamados pais da igreja, que viveu lá no século II. Policarpo, segundo consta na tradição, ele foi discípulo do apóstolo João. Tem muitas lendas sobre ele, uma delas, inclusive, é que ele foi a criancinha que Jesus pegou no colo quando diz, deixai vir a mim os pequeninos. É uma das lendas que se tem em relação a ele. Mas Policarpo, ele era o bispo, da cidade de Esmirna, no tempo que se levantou uma grande perseguição do imperador romano chamado Marco Aurélio. E essa perseguição começou a pegar os líderes das igrejas em vários lugares e prender esses homens e martirizar esses homens, jogar esses homens para as feras, obrigá-los a negar a sua fé. E aí então os soldados vão e buscam Policarpo. Existiam intenções de algumas pessoas de fazer um motim para sequestrar Policarpo, para que ele não fosse preso. E aí ele começa a escrever cartas frustrando essas pessoas: não venham, não há nada que me honre mais do que morrer pelo meu Jesus, não venham, deixe-me ser preso. Policarpo então chega, ele está na antessala para ser levado para a arena, para ser morto, e chegam para ele e dizem assim, os soldados começam a criar afeto por ele, e os soldados chegam assim: Policarpo, acende um incenso e fala, César é o Senhor, e a sua vida vai ser preservada. É muito simples, é só uma declaração com incenso aceso. Policarpo, diante dessa situação, se volta para eles e diz assim: por 86 anos eu tenho servido ao meu Senhor Jesus e Ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia eu blasfemar contra o meu Rei que me salvou? Quantos anos de vida você tem, meu irmão? Onde Ele te decepcionou até hoje? Qual foi o único instante que você diz: Jesus me deixou na mão, Ele me abandonou? Mas nós adoramos olhar para o povo de Israel no deserto e falar: esse povo era ruim, nós somos de igual para pior. Olhamos para Pedro e falamos aqui: nossa, olha, o Pedro negou Jesus, a gente também nega, talvez mais de uma vez por dia. E aí então a ira se acende contra Policarpo, e eles então começam a queimá-lo, e eles então botam fogo e aumenta o fogo, e a história diz que o fogo aumentava, mas que ele estava com muita dor, que as chamas iam pegando e ele ia queimando e ele estava demorando muito a morrer. E aí que um dos soldados dá um golpe de misericórdia, pega a lança e perfura o coração dele para amenizar a dor e o sofrimento desse homem. Por 86 anos eu servi ao meu Senhor e Ele nunca me fez nenhum mal. Que motivo eu tenho para blasfemá-lo agora?
O Evangelho é a sua visão de mundo. O Evangelho é a sua bandeira. O Evangelho é a verdade que você de fato e de verdade crê como sendo a essencial da sua existência. Sai daqui hoje com essa decisão: eu preciso viver esse Evangelho. Algumas coisas precisam ser acertadas na minha vida. Algumas práticas minhas precisam ser realinhadas. Tem muita coisa torta aqui dentro que precisa ser acertada. Mas não se limite a fazer essas alterações internas, de se consertar. O Evangelho faz a gente começar a se encarnar, a olhar para o outro e dizer: de que maneira eu posso pegar um pouquinho dessa dor para mim e tentar amenizar? De que maneira eu posso ser o consolador na vida do outro? O ombro na vida do outro? O dispenseiro de Deus na vida do outro? E meu irmão, se algum dia você que tiver que escolher entre a sua vida e negar Jesus, considere a sua vida nada. Eu peço a Deus todo dia para me dar essa disposição, para que se algum dia, sei lá, uma perseguição profunda no Brasil, não sei, mas se algum dia aprouver a Deus colocar diante de mim essa opção, que eu tenha a hombridade e a grandeza de morrer pelo meu Senhor. Ele já morreu por mim, Ele nunca me decepcionou. Que o Evangelho seja a sua causa de vida e pela qual você está disposto, inclusive, a morrer. Em nome de Jesus. Vamos orar, depois a palavra está com o pastor. Santo, santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti. A Tua palavra enche o nosso coração. E, ó Deus, nessa noite nós saímos daqui olhando para Paulo e para as palavras que ele disse, nos sentindo desafiados a fazer tudo por causa do Evangelho. Saímos daqui gritando: ai de mim se não pregar, se não viver, se não anunciar esse Evangelho. Saímos daqui clamando para o Senhor nos dar a disposição de esmurrarmos o nosso próprio corpo e diminuirmos o valor da nossa própria vida para que o Teu nome seja elevado e exaltado. Nos torne mais robustos, fortaleça a nossa fé, tem misericórdia de nós, a começar em mim. Deus, que a beleza de Cristo se veja em nós e que a glória dele seja o nosso alvo. Convém que ele cresça e que nós diminuamos, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Amém e amém.